Olá, boa noite. Eu sou a Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje aqui no Quinta com a Palavra nós vamos continuar as nossas reflexões sobre aquilo que a Bíblia tem a dizer. E essa nossa nova etapa de reflexão, a gente vai falar de um livro muito interessante, muito importante e extremamente rico. Há quem diga, e eu vou te começar esse vídeo da seguinte forma, que há quem diga que as pessoas que creem em Jesus, elas são fanáticas no modo que se vestem, fanáticas no modo que elas conversam, que elas falam, fanáticas no modo que elas se comportam e como elas agem, né? E que essas pessoas que creem em Jesus, elas falam sempre de um modo muito complicado e que quando são questionadas, elas refutam tudo, repetindo versículos, como se esses versículos fossem claros, fossem autoexplicativos e fossem óbvios, né? Como se essas pessoas que seguem Jesus, que creem em Jesus, como se elas estivessem sempre certas e o mundo inteiro estivesse errado. E que ainda essas pessoas, né, há quem diga, né, que as pessoas que creem em Jesus parecem muitas vezes obedecer sem exatamente entender o que está obedecendo. Muitos, né, dessa forma julgam que ser seguidor de Jesus é isso, é decorar, repetir e julgar os outros. Mas o que eu tenho para falar para você nesse vídeo, nessa noite, que depois desses 4 meses, você aí que teve paciência de acompanhar as reflexões que a gente fez sobre o Sermão da Montanha, ou sobre alguns vídeos que você pode ter assistido, você pode ver que o que Jesus objetivava não é nada a ver com decorar e cuspir versículos e julgar. De longe, pode parecer uma crítica aos meus irmãos de fé, né? Mas não é. E eu trago, né, nessa nova etapa de reflexões, as pérolas que nós temos de sabedoria, de conhecimento e de entendimento que estão lá no livro de Provérbios. Porque não é sobre decorar. A gente decora, né? Mas justamente porque a gente tem necessidade de não esquecer aquilo que a gente aprendeu. E para que no momento que a gente precise, a gente recorde aquilo que a gente aprendeu. Então é menos sobre decorar e me repetir, e mais sobre conhecer, entender, refletir sobre o que a gente entendeu e praticar. Mas eu vou te dar um pouquinho de contexto antes da gente começar, tá? Salomão, que escreveu a maior parte dos provérbios, mas não foi completamente um livro escrito por ele, tá? Ele é muito conhecido por muitas pessoas. Quem crê em Jesus e quem não crê em Jesus conhece o nome de Salomão. E naquilo, né, que Davi, pai de Salomão, ele era excelente em força, em adoração e que ele era, né, até dito homem segundo o coração de Deus, ainda que ele fosse cheio de falhas, né, e transgressões, mas Salomão era diferente de seu pai. Ele era um adorador, mas com menos violência. E ele tinha mais entendimento. E por isso que o Senhor o tornou tão grande. Se a gente for lá para a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, verso 7, está ali um cumprimento de uma promessa. Deus cumpriu uma promessa feita a Davi, o pai de Salomão. Ele ascende, né? Depois de Davi, Salomão ascende ao trono de Israel e o Senhor o questiona da seguinte forma: pede o que quiseres que eu te dê. Uau! Veja só. O Senhor, Criador de todas as coisas, céus e terra, perguntou a um homem o que ele queria naquele momento, segundo Crônicas. E se a gente perguntar para qualquer pessoa que a gente conhece, ela vai fazer uma lista ou ela vai ser sintética e dizer uma ou duas coisas que normalmente vão envolver dinheiro ou imortalidade. Uma dessas coisas. Os dois, até. Mas o entendimento já estava dentro de Salomão. E aí, em 2 Crônicas, descendo mais o capítulo 1, ele fala: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? E o Senhor responde para ele. Responde essa resposta para ele, ali em 2 Crônica, continuando lá para os versos 11 e 12. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem
pouco, pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Uau! Sabedoria, diz o Senhor, e conhecimento te são dados. E te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Uau, de novo, né? Todo mundo conhece a história de Salomão e todo mundo conhece Salomão pela história da riqueza, como o homem mais rico da Bíblia. Mas a principal riqueza de Salomão não eram os bens, né? Era reconhecer e saber que a sabedoria que vem de Deus é o dom mais perfeito e é a riqueza mais valiosa. E que para alcançar ela a gente não tem nenhuma outra forma a não ser reconhecer que Deus é Deus. E quão poderoso é Deus. Então, meu convite para você fica aqui nesse vídeo vamos dar uma acalmada e vamos nos debruçar e refletir sobre esses diversos provérbios que tem nesse livro de sabedoria, né? E que estão profundamente registrados nesse livro da Bíblia, a fim que a gente se oriente, que conforme a ética, né? Conforme a ética e a vontade que vem de Deus. E que a gente coloque em prática essa sabedoria e esse conhecimento que vem do alto, porque com certeza vai fazer a diferença. Esse privilégio que a gente tem, ele vem do Senhor, e ele se estende a toda e qualquer criatura que reconhecer ele como Senhor e Salvador. Mas, para não deixar só nas minhas palavras, o livro de Provérbios, no seu capítulo 1, a introdução ali, dos versos 1 ao 7, diz exatamente assim, eu vou ler para você. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência e para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A dúvida, como a gente costuma dizer, né, é um dito popular, na verdade, né? Que a dúvida é o princípio da crença. Não, a dúvida não é um princípio da crença. A dúvida é um sinal de confusão, muitas vezes, porque você tem aquela dúvida, que ela tem ali um lastro, né? Ela é baseada um pouco de ironia e um pouco de escárnio, né? E que não quer ser respondida, que normalmente vem acompanhada de arrogância, isso é uma provocação. E normalmente é uma provocação contra Deus, principalmente nos aspectos da palavra do Senhor. Mas o temor, ele demonstra submissão, ele demonstra reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa dependência daquele que tudo criou e formou, e demonstra fé. E aí, nesse temor, a gente ansia, mesmo dentro das nossas limitações, que a gente sabe que a gente é limitado, mas a gente ansia saber mais, compreender mais, né? E o Senhor disse, ele se agrada dos que buscam nele fonte de conhecimento, porque em todo tempo ele está disponível para ensinar, para instruir, para suportar e impulsionar, né? E eu agradeço, né? Esse foi o primeiro vídeo falando sobre provérbios. Ao longo do livro, nós vamos falando sobre cada um dos aconselhamentos e das instruções e das direções. Mas eu não posso deixar de agradecer a tua companhia aqui mais essa quinta-feira. Se o Senhor assim permitir, na próxima quinta, a gente começa efetivamente falando sobre os conselhos e as instruções que existem lá no livro de Provérbios, e que essas mensagens elas sejam uma boa contribuição para a sua vida, sejam palavras que abençoem o seu coração e te deem alguma forma de instrução, de conforto e de força. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui, que Deus abençoe.